seja bem-vindo ao Papo Extra. Olá, seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e junto com as advogadas Jaqueline Montenegro. E Rebeca Góes. estaremos hoje aqui com muita felicidade recebendo a nossa entrevistada de hoje, doutora Elaine Portela. Bom dia, doutora Elaine. Bom dia. Doutora Elaine Portela, advogada especialista em direito imobiliário, está nos dando essa entrevista para que, além de falar do contrato de gaveta, nós possamos passar informações especiais a todos os nossos ouvintes. E não é só isso não, Adriana, porque ela é a primeira advogada imobiliarista a transmitir uma aula do Saber Direito no STF. Nós estamos assim maravilhadas, parabéns e orgulhosa muito mesmo de você, nos representando aí. Esse currículo não para por aí, né? É uma exímia professora, mentora e palestrante, né? É verdade. É com grande satisfação que eu estou aqui participando desse podcast Papo Extra e com a alegria, né, de falar sobre o direito imobiliário extrajudicial. Afinal de contas, é a área que eu milito bastante e principalmente com esse tema que eu adoro, que é o contrato de gaveta. Afinal de contas, aí no Amazonas não tem contrato de gaveta, correto? Só um pouquinho, tem muito não. Pois é, muita alegria. Eu que participei aí do evento no ano passado, da comissão, né, sobre a área do direito imobiliário extrajudicial. Conheci um pouco de perto a realidade do Amazonas, vi que não é nada diferente aqui de Salvador, nem do resto do Brasil. Então, é uma área que a gente tem muito trabalho aí pela frente. E esses momentos de compartilhamento aqui de informação servem também para estar qualificando e vendo aí os profissionais, né, para se inteirar desse assunto que é tão importante e que a população tanto necessita de ter profissionais capacitados para atuarem nessa área. Aproveitando que você falou que esteve aqui no Amazonas, a gente já quer deixar logo de antemão que você está convidada para o nosso próximo congresso, hein? Não esqueça. É isso. Partiu, como é que Com é? certeza. Partiu malas, né? Isso, segundo Congresso de Direito Extrajudicial no Amazonas. Eu vou ficar grande honrada, né, de estar participando desse segundo congresso que vai ter. Já pode deixar aí confirmada a minha participação, só avisar o dia certinho, Ótimo. mas vou estar aí com certeza. Maravilha. Muito bom, muito bom. Doutora Elaine, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para que o nosso público possa entender um pouco mais do contrato de gaveta e todas as soluções que a sua expertise vai nos favorecer em conhecimento e grata alegria. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o que é exatamente um contrato de gaveta em transações imobiliárias? Maravilhosa pergunta, né? O contrato de gaveta, na verdade, é um nome carinhoso que as pessoas deram aos instrumentos particulares de transações imobiliárias. Então, por que colocaram esse nome do contrato de gaveta, né? Porque as pessoas fazem as transações, os imóveis. Hoje, infelizmente, a gente tem uma estatística muito grande ainda de imóveis irregulares, né? Que são aqueles imóveis que não possuem escritura pública, não possuem matrícula nos cartórios de registro de imóveis. E, diante disso, né, as pessoas têm dificuldade de ingressar no sistema registral para fazer suas transações imobiliárias. E aí eu sempre falo, né? Será que essas pessoas, pelo fato delas não terem a documentação, a escritura pública, elas deixam de transacionar os seus bens? Claro que não. Então, a gente vê muitas vezes que as pessoas transacionam esses imóveis através de instrumentos particulares, que são os famosos chamados contratos de compra e venda. Antes mesmo de eu ser advogada, eu já atuava na área imobiliária, como corretora de imóveis, e muitas vezes eu me deparava com situações onde, na hora que a gente ia fazer uma captação de imóvel, ou na hora que a gente ia fazer um processo de uma venda, a pessoa falava assim: olha, meu imóvel não tem documentação, meu imóvel não tem escritura, mas eu tenho um contrato de compra e venda.
E esses contratos de compra e vendas, a gente sabe, depois que a gente começa a ter um conhecimento jurídico, que ele não tem uma segurança jurídica, né? Porque as pessoas, na verdade, não têm ali o registro do imóvel, não sabe se as pessoas que estão transacionando esses imóveis, de fato, têm legitimidade para estar transacionando. Existe N casos de situações aí bem delicadas, de implicações dessas transações que são feitas através desses instrumentos particulares. E dentro disso, né, muitas pessoas começavam a fazer essas transações e aí ela pegava aquele papel como se fosse ali um papel com muita importância e guardava dentro das pastas, dentro das gavetas, né? E aí por isso que se apelidou esses instrumentos particulares como sendo contrato de gaveta, porque como você não pode levar esse contrato para o cartório, né, onde que é registrado, né, as transações, eles apenas guardavam dentro das gavetas. E aí se apelidou esses instrumentos particulares que não podem ser levados para o registro como contratos de gaveta. Muito obrigada. Interessante, isso é um hábito bem comum hoje na população, né? Por isso que nós verificamos, é um exemplo daqui, na própria região norte, muitos imóveis, eu acho que uns 80%, eu acho que eu ainda estou sendo muito otimista, né? Uns 80% não tem escritura pública realmente ali. O dono, existe o dono de fato, mas não existe o dono de direito. E aí eu queria saber contigo, o que leva a pessoa a optar por fazer um contrato de gaveta e não fazer realmente uma escritura pública que desse ali aquela segurança jurídica? É verdade. Excelente pergunta, viu, doutora Jaqueline? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente se depara com situações que a pessoa, você pergunta, por que aquela pessoa continua na irregularidade? E eu vou te dizer uma coisa, assim, a minha sensação e a minha prática, né, do dia a dia. As pessoas, elas não querem estar nos seus imóveis irregulares, elas têm um sonho, assim como o sonho da casa própria, que é um sonho de muitos brasileiros, né, de terem a sua casa própria. Muitos desses brasileiros que têm a casa própria não têm a casa própria regularizada. E eles têm essa vontade de ter esse imóvel regular. Ninguém quer ficar na irregularidade. Afinal de contas, o imóvel irregular, ele não tem a valorização mercadológica, né, como um imóvel regularizado. Ele tem dificuldade, por exemplo, de ingressar num sistema de crédito, porque a gente sabe que muitas das pessoas, às vezes, utilizam até os seus próprios bens para dar de garantia, para poder pegar um empréstimo, pagar uma faculdade de um filho, investir em um negócio, né? Fazer alguma transação com aquele bem, e elas ficam impedidas de fazer isso. E também existe toda aquela segurança jurídica de você ter ali a sua posse ameaçada. Então, de certa forma, existe ali uma bombinha que fica ali na cabeça da pessoa, que ela fica, de certa forma, desconfortável de não ter o seu imóvel regularizado. E aí a gente pergunta, por que será que, mesmo assim, as pessoas continuam vivendo na irregularidade? Uma das coisas que eu percebo no meu dia a dia é que uma das questões da irregularidade é principalmente com a questão da burocracia e da dificuldade de regularizar um imóvel. E aí eu digo, mais uma vez, se essas pessoas tivessem acesso a profissionais que são ali capacitados para poder atender essa população, ela teria mais facilidade de ter a sua questão ali resolvida. A gente sabe que, de certa forma, para quem é leigo, né, na área do direito imobiliário, na área civil, é muito complicado, de fato, você fazer um desmembramento, fazer essa questão toda de análise de risco, de due diligence, fazer várias situações que a gente tem aí na questão da regularização imobiliária, mas, em paralelo a isso, a gente tem também uma deficiência que a gente já até conversou sobre essa questão, que a faculdade de Direito, por exemplo, eu não conheço hoje nenhuma faculdade que tenha, de fato, uma grade curricular de direito imobiliário. A gente que já passou pela questão da faculdade, né, e a gente sabe muito bem como é que é a grade curricular, nós temos ali uma grade de direito civil, direito das coisas, né? Mas não temos uma
uma matéria específica na área do direito imobiliário. E quem tem esse conhecimento, né, como nós temos, ou ela adquiriu através de uma pós-graduação, ou ela adquiriu com relação à questão da prática jurídica do dia a dia, do balcão, realmente, como eu mesmo trabalho há 20 anos com essa área imobiliária, ou, no caso, ela adquiriu alguns cursos, que hoje, graças a Deus, a gente também tem alguns cursos muito bons, online ou pela internet. Então, são conhecimentos que ainda está muito restrito a poucas pessoas que, de fato, sejam especialistas na área da regularização. Diante disso, as pessoas que são público em geral, elas acabam vivendo ainda nessa questão da irregularidade por falta de ter acesso à informação, por falta de ter acesso a profissionais que sejam capacitados para fazer esse tipo de regularização e também por uma questão, às vezes, de custos, né? Mas eu digo sempre que essa questão do custo ela é muito peculiar, porque, de fato, você vai ter um custo com a regularização imobiliária? Vai. Mas, estatisticamente, seu imóvel, quando está regularizado, ele tem ali uma valorização mercadológica de mais ou menos 30% do valor que o seu imóvel estaria tendo se ele, no caso, não estivesse regularizado. Então, quando a gente tem imóveis que são muito valorosos, esse valor é significativo. Sim, com certeza. Uma das situações que a gente tem percebido, eu acho que no dia a dia nosso, que essas pessoas deixam de fazer realmente o registro de imóvel, uma das situações que sempre chega para a gente, eu acho que para todas vocês também deve chegar. São pessoas que compram imóvel que ainda estão financiados e aí não querem ir na Caixa Econômica ou no banco financiador para fazer um refinanciamento, transferir para o nome, ou muitas vezes o nome dessa pessoa não vai passar o financiamento, então opta por ficar com o financiamento original do primeiro comprador, faz esse contrato de gaveta, né, aguardando terminar o pagamento daquilo ali, o que causa uma insegurança jurídica, até porque aquele imóvel não está protegido. A outra situação que também aparece quanto a isso, às vezes a pessoa diz: Ah, eu não fiz o registro porque eu não tinha dinheiro na época para fazer o pagamento da escritura, ou não tinha dinheiro para fazer o pagamento do registro de imóvel, pagar o ITBI, ou até mesmo, se for caso de inventário, ITCMD. Então, aí eles vão optando por fazer esse tipo de contrato e não percebem a insegurança jurídica que eles têm. Eu não sei se aí são esses mais as situações que também acontece com você quando o cliente chega dizendo que tem um contrato de gaveta e não consegue agora regularizar. Perfeita a sua pontuação. Eu fui por muitos anos correspondente da Caixa Econômica Federal, não sei se vocês têm esse conhecimento. E aqui em Salvador eu fui uma das maiores correspondentes da Caixa. Uma das coisas que eu acho que é um mito, né, é essa questão de vou deixar o contrato em nome de outra pessoa porque eu não tenho renda, porque eu não tenho isso, porque aquilo outro. O que acontece? Como é que os bancos trabalham, tá? De fato, quando você compra um imóvel financiado, a pessoa tem lá um saldo devedor. Vamos supor que o imóvel vale 150 mil reais e a pessoa ainda tenha 100 mil reais de saldo devedor. Então, como é que normalmente as pessoas fazem? Olha, eu vou pagar 50 mil e vou assumir aquelas parcelas em nome do mutuário, que era o vendedor, né? Sem comunicar essa informação para o credor, ali que no caso é o banco. E aí ele vai pagando aquelas parcelas ali em nome de terceiros e vai achando que ali ele está com a segurança jurídica. Eu falo que muitas vezes as pessoas deixam de ter a segurança jurídica e isso tem algumas complicações bem graves quando você fica com o imóvel com um contrato de gaveta nessa situação, que eu vou falar daqui a pouco, mas as pessoas deixam de ter essa segurança jurídica por falta, mais uma vez, de informação. Por que eu digo isso? A gente sabe que hoje, né, a maioria das pessoas tem uma renda informal. Essas pessoas, às vezes, têm dificuldade de fazer a comprovação da sua renda junto ao banco para poder fazer a liberação do crédito imobiliário que ela quer. Então, por esse motivo, ela acha que fica sendo mais seguro e mais confortável para ela continuar com aquele financiamento em nome de terceiros. Só que o que acontece?
Quando você, no caso, tem uma renda informal, e aí entra também, mais uma vez, a assessoria, né, ou a consultoria de um profissional qualificado, normalmente, quando chegavam esses clientes para mim, quando chegam esses clientes para mim, eu pergunto, vem cá, você paga a escola do seu filho? Pago. Pago com o quê? Ah, eu pago com o dinheiro que eu recebo. Você paga o aluguel? Pago com o dinheiro que eu recebo. Se você for pagar a prestação dessa pessoa, você vai pagar com que dinheiro? Com o dinheiro que eu recebo. Pronto. Dentro desse contexto, eu normalmente faço um levantamento do dossiê, da forma como ele tem as receitas, né, dele, informal, e vou orientar ele como formalizar essa renda. E existem várias situações que você pode, junto com um contador, né, fazer uma análise ali daquela renda daquela pessoa e fazer a composição para que ela possa transformar aquela renda em uma renda informal numa renda formal. Até Isso mesmo você faz, extrato né, bancário, né? Até mesmo você pega os extrato extratos bancário. bancários, você pega as despesas que você tem, você pega, no caso, todas aquelas situações e vai ao contador para que ele possa ali formalizar a sua renda através de um prolabore, através de uma criação de um MEI, através de uma distribuição de lucros, porque muitas vezes essas pessoas já têm empresa CNPJ, mas às vezes não sabem como fazer aquele procedimento. E aí, dentro desse processo, você faz esse dossiê e encaminha para um comitê de análise de crédito, por exemplo, da Caixa Econômica, como tem outros bancos também que têm comitês de análise de crédito. Nesses comitês de análise de crédito, que existe dentro dos bancos, eles vão analisar todo o contexto que você está tendo ali, né? E faz a avaliação do cliente de acordo com o que foi apresentado. E a gente consegue fazer o procedimento da aprovação desse cliente, e aí o próprio financiamento dele quita o financiamento daquele vendedor através de um procedimento que se chama interveniente quitante, e aí com isso ele vai começar a pagar agora o financiamento, ao invés de ser em nome de terceiros, em nome dele. E garantir a segurança E assim, jurídica, né? Então, doutora Elaine, nessa mesma pegada, né, da doutora Jaqueline, sobre a segurança jurídica, e o conhecimento que as pessoas não têm, em relação ao tratamento com o banco, que poderia fazer esse refinanciamento, ou fazer uma nova tratativa e transformar esse contrato em um financiamento. Mas ela desconhece. Mas ainda assim, esse contrato de gaveta, ele tem validade jurídica? então, validade jurídica, ele tem a validade jurídica, afinal de contas, houve uma transação ali imobiliária. Agora, às vezes, essa não tem, no caso, a segurança jurídica, né? Porque a questão da validade, você pode colocar aí que a pessoa que vendeu, ela tem obrigações, né? Até para responder por perdas e danos, caso ela tenha feito alguma coisa de forma com má fé. Então, a validade jurídica em si existe. Agora, aquele contrato, ele tem uma segurança jurídica de que, de fato, vai ser feito a transferência da propriedade, isso depende, né? Depende de várias situações que aí, às vezes, a pessoa que está fazendo o contrato não tem, por exemplo, a legitimidade. Ontem mesmo aconteceu uma situação bem interessante lá no escritório, né? Meu esposo, ele é corretor de imóveis, a gente tem uma imobiliária, e ele estava fazendo uma transação, e aí ele vem para mim, ela me ajuda aqui a fazer um contrato de gaveta com segurança jurídica. Eu digo, meu Deus do céu, você está me pedindo para fazer um contrato de gaveta com segurança jurídica. Aí isso acontece, né, no dia a dia, inclusive dentro de casa. Então, quando eu fui analisar a Acho que estrutura, com todo mundo, né? mole um negócio desse, eu digo, mas Léo, como é que você quer? Imagine aí, olha, não, eu comprei um imóvel com o esposo da doutora Elaine, que é especialista em contratos de gaveta, então, a segurança. Ele está me colocando uma sinuca de bico, né? Esse é o papel do Então, advogado. mas acontece. Aí eu fui dar uma olhada em relação à questão da documentação e ali tinha algumas situações de inventário, tinha algumas situações de desmembramento, porque as pessoas construíram 8 casas e não tinha nada averbado na matrícula. Nossa. E ela queria vender uma daquelas unidades. Então, você coloca aí o contrato, né, com as especificações, que ali existe aquelas irregularidades, você tem que mencionar aquelas informações e que as partes
estão ali de comum acordo, inclusive com relação à questão dos custos para poder fazer aquela regularização. Uma coisa muito simples para o advogado resolver, né? Pois é, e aí eu ainda disse, olha, faz o seguinte, fala com o seu cliente depois para ele vir fazer uma consultoria aqui comigo, que eu vou proporcionar para ele, de fato, a segurança jurídica, né, para regularizar o imóvel, ele ter o imóvel dele regular. Então, isso doutora Elaine, foi a mágica que a senhora fez foi uma ata notarial dentro do próprio escritório. Pois é, aí eu tive que colocar aqui, considerando que não sei o quê, considerando, aí os velhos considerando, né? Sim, sim. Perfeito. Doutora Elaine, num exemplo, né, que Raimundo Nonato e Maria do Socorro estão na gaveta deles com esse contrato, né? O famoso contrato de gaveta. Qual o risco de Raimundinho e Maria nessa questão? Na verdade, eu sempre falo que as pessoas elas ficam ali com um contrato de gaveta, né, por anos, até que acontece algo inesperado, né? E esses algo inesperados acontecem na vida de qualquer pessoa. Por exemplo, falecimento das partes, né? Divórcio, brigas de família. Então, todas essas situações que acontecem, né? E que ou quando a pessoa quer vender o imóvel, é que a pessoa se lembra que, de fato, precisa regularizar o imóvel. Então, sempre eu falo que a melhor solução, eu sei que existe o custo com relação a isso, mas, assim, por exemplo, lá no escritório mesmo, eu adotei e oriento isso às pessoas, né, que trabalham com isso, ter uma política de uma negociação na questão dos pagamentos, e eu faço por etapas, né? Por exemplo, a gente tem situações que o cliente, por exemplo, não tem a propriedade, não tem a regularização da construção. Então, eu converso com o cliente e falo assim, olha, vamos fazer por etapa a regularização do seu imóvel, vamos, nesse momento, fazer a regularização da propriedade. Na segunda fase, a gente faz a regularização da construção. E assim sucessivamente, como se faz um planejamento de várias coisas. Porque eu sei que às vezes é custoso, mas você pode fazer um planejamento, parcelar ali para o cliente e, como é que eu falo assim, incentivá-lo a viver dentro da regularização imobiliária. Então, quando esses seus clientes aí que você está falando tá ali com contrato, os riscos ele vem com as coisas que acontecem da vida normal, né? Que essas situações que eu comentei aqui. E ainda tem a situação quando recai algum tipo de penhora no registro de imóvel, né? Que não é nem, ainda é do primeiro dono. Já que isso está dando um pé na manga que você não pode imaginar. Porque muitas coisas, muitas pessoas, por exemplo, compram imóveis na planta, junto a incorporadoras, né? E aí elas fazem aqueles contratos, né, nos estandes de vendas, estandes maravilhosos, lindos, né? Faz a compra, espera o imóvel ficar pronto, né? Quando não há atraso de obra ou abandono de obra, mas, enfim, vamos supor que o imóvel ficou pronto, a pessoa entrou no imóvel, está morando e não faz escritura pública. E aí essas empresas, muitas vezes, respondem por execuções trabalhistas, respondem por execuções judiciais. E aí, qual é o imóvel quando o credor dessas execuções vai até o cartório para penhorar, para executar? Ele vai lá, puxa no cartório em nome de quem que está aquele imóvel, em nome da incorporadora que está respondendo o processo judicial. E aí ele faz o quê? Penhora um imóvel de Dona Mariazinha, que está lá na casa dela, tranquila, fazendo as reformas, tudo bonitinho. Daqui a pouco ela recebe uma intimação judicial de que o imóvel dela está sendo penhorado. Ou então, só vai descobrir isso na hora que vai vender, que vai tirar uma certidão de ônus da unidade, está ali cheio de indisponibilidade. Então, isso é uma coisa assim, muito arriscada das pessoas que não fazem escritura pública no momento da transação. Isso foi muito bem pontuado por você. Nesse caso da empresa, né, corre o risco do falecimento também, do... Não, uma questão de mudar de sócio, né? Aí já Sim, entra já numa questão de direito falência também, né? societário. Da falência, exatamente. a falência da empresa.
E as pessoas não ficam ligadas nisso, de que a empresa que eu comprei o imóvel faliu e eu ainda estou com um contrato de gaveta. As pessoas ficam totalmente desligadas. Né? Porque eu estou Acreditam, morando, né? acredita que pelo fato de estar morando, estar na posse, ela está ali totalmente segura, e não está. Olha, teve uma cliente aqui que ela foi fazer a escritura dela, porque ela quis vender o imóvel depois de estar morando no imóvel há mais de 10 anos, e quando ela foi tirar a escritura dela, a empresa tinha 48 indisponibilidades. Meu Deus. O valor, porque assim, a gente como advogada, a gente tem que cobrar, e cada indisponibilidade dessa é um processo. Sim. É um E, processo judicial. e Elaine, existe algum risco para o vendedor nessa situação com o contrato de gaveta, ou o risco é só para o comprador? Existe sim. Eu tive uma situação também bem interessante aqui, que olha como são as coisas, a vida como ela é, né? A minha cliente, o pai dela faleceu, ela fez o processo do inventário dele, só que na hora que ela foi tirar a escritura, desculpe, as certidões, ela verificou que o pai dela estava sendo executado pela Prefeitura de Salvador. E aí ela ficou, está sendo executado de quê? Quando ela foi ver, foi um terreno que ele vendeu em 1900 e bolinha. E esse terreno era, inclusive, num bairro aqui, que hoje, infelizmente, a gente tem situações de bairros perigosos. Então, era um bairro que era até complicado dela ir até o local para poder ver quem era, quem aqui estava naquele bairro. E aí foi uma situação bem complicada, porque o imóvel já não era nem mais terreno, foi construído um prédio, aqueles prédios irregulares, tinham 8 casas. Enfim, por sinal, as pessoas, na época, abriram o IPTU dessas 8 casas, conseguiram cadastrar esses imóveis na prefeitura, mas com o nome do pai dela, e aí estava aquele samba de crioulo doido que a gente fala, né? Nossa. Cheio de execuções. Então, assim, o processo também é complicado para o vendedor, porque ele fica ainda atrelado ao imóvel. E a gente sabe que qualquer execução fiscal em relação a débitos de IPTU, qualquer situação que aconteça no imóvel, ele fica, de fato, ali refém, né, de ter que pagar um imposto que ele não deveria. Bem complicado, né? Difícil. No caso, a gente conseguiu ali fazer alguns processos de decadência ou prescrição, mas teve impostos que ela teve que pagar, e aí ela não vai ter como cobrar das pessoas, porque é uma área de risco. Então, ela acabou tendo esse prejuízo aí para poder concluir esse processo do inventário. E ainda assim, sobre o vendedor, né? No falecimento do vendedor. E aí, como fica o comprador? Quais são os meios que ele pode se utilizar, né, para garantir esse direito nesse contrato? Então, é bem interessante essa situação também. Eu vou trazer até um caso interessante do contrato de gaveta da Caixa, porque, lembrando, né, a pessoa que comprou um imóvel na Caixa Econômica, por exemplo, está ali pagando a prestação. Os contratos de financiamento, eles possuem seguros habitacionais, que quando a pessoa vem a falecer, aquele saldo devedor é quitado, né, pelo banco, pelo seguro, desculpe. E aí, quando essa pessoa falece, né, o mutuário diz assim, pronto, parei agora de pagar porque o vendedor morreu. Né? Olha que delícia. Eu tenho um caso é desse jeito. Aí, sabe o que acontece? Não contaram para ele que os beneficiários dessa pólice são os filhos do vendedor. Isso. Que vem para cima querendo um imóvel. Total, sim. Entendeu? Então, olha o risco. Então, assim, são várias situações que a gente pega assim do dia a dia e as pessoas, mas eu que estou pagando seguro, mas você está pagando seguro em nome de terceiros, né? Sim. Quem é o beneficiário é o filho do mutuário. Sim. Doutora Elaine, em casos assim, desses exemplos que nós utilizamos, né? Caso de morte, no caso de alguma empresa como vendedora, é possível que esse comprador se utilize, do Poder Judiciário com este contrato de gaveta para conseguir a transferência desse imóvel? Então, muitas vezes, existe hoje soluções jurídicas na área extrajudicial, graças a Deus, nossa legislação tem voltado muito para tentar resolver muitas das questões
da irregularidade através do extrajudicial, e eu falo que o extrajudicial é vida, mas quando existe litígio, quando existem situações específicas, a gente tem que recorrer ao sistema judiciário para que o comprador ali consiga mostrar a boa-fé, mostrar a questão da posse, mostrar a questão do pagamento que ele foi feito. Mas, se ele já estava dizendo que era custoso, né, fazer uma regularização imobiliária, ele vai ter aí também o custo com relação a esse processo judicial. Então, se ele ia pagar só pela regularização, num processo de litígio, ele vai pagar pela regularização e mais um processo judicial. Então, acaba que ele tem ali aquele custo extra por não ter feito o processo da regularização. Estava pensando que estava economizando e agora vai ter que gastar um pouquinho. Barato sai caro. Doutora Adriana, doutora Elaine, nossa pausa para o café. Olha, querida, eu vou dar pausa da água. Embora você esteja um pouco distante da gente, mas aqui a gente precisa da energia do café. E aí, o que a gente faz? A gente dá um time aqui, só para preparar o café, entendeu? Para você ver aqui como a coisa é bem dinâmica. Aqui ninguém fica sem café. Ó. Aqui eu quero essa xícara linda, hein? Minha filha, aqui vai ganhar tem café na xícara, viu? Papo extra, mas sempre com café na xícara. Aqui não falta café. E aí, com isso, o nosso papo vai rolando. Olha que interessante, a gente estava falando aqui toda essa situação do contrato de gaveta, do risco, risco para o comprador, risco para o vendedor, né? O que o advogado tem que fazer para conseguir administrar tudo isso, fora quando nós temos cliente que chega e diz, olha, eu quero comprar esse imóvel aqui, doutora, mas eu quero que a senhora ache uma solução de segurança nesse contrato de gaveta, como você vê que acontece aí. E aí, nessa pegada aqui do café, eu já te pergunto o seguinte, como é que você resolve essa situação com as análises dessa documentação? Tem diferença em analisar esses documentos de contrato de gaveta, ainda que financiado ainda que o contrato esteja com financiamento no banco, algum tipo de alienação, como é que fica essa situação para analisar esse documento? Quais são as dificuldades que o advogado tem nisso daí? Então, acho que uma das coisas que precisa ser feito, o primeiro passo, que eu sempre falo até para os meus alunos, é ver como é que está a situação desse imóvel junto ao cartório e junto à prefeitura. Essa é a primeira situação que a pessoa tem que fazer, até para ela poder analisar quais são os instrumentos jurídicos e as ferramentas que ela vai utilizar. A segunda coisa, depois que você faz essa análise de documentação, né, em relação à questão do imóvel, buscar analisar a questão fática, né, da situação. Você vai analisar a natureza dela jurídica pela questão da posse ou pela questão da aquisição. Isso é bem importante porque às vezes as pessoas não sabem diferenciar, né, a natureza jurídica que está sendo exercida ali, o direito que o comprador ou o posseiro está sobre aquele imóvel, se é uma natureza jurídica de posse ou a natureza jurídica de aquisição. E aí existem várias ferramentas, porque seria uma coisa mais técnica até para a gente falar assim, sobre a questão do podcast, mas dentro dessas ferramentas, se for uma natureza de posse, você vai estar ali visualizando essa questão do uso capião, a questão também existe de REURB, que também é um procedimento que hoje a gente está adotando bastante. As naturezas de aquisição, você vai encaminhar ali pela questão da escritura pública, da adjudicação compulsória. Então, são elementos que você vai estar ali utilizando de acordo com cada caso concreto. Eu sempre falo e sempre digo que a primeira porta que a gente tem que abrir, né, para tentar fazer a regularização imobiliária é através do instrumento da escritura pública. É ela que vai, no caso, ser a primeira porta que a gente vai abrir. Mas nem sempre a gente consegue resolver o processo da regularização através da escritura pública. E aí, por isso, existem as outras ferramentas que a gente pode estar utilizando em cada caso concreto. Maravilha. Já está pronto aí, Jaque? Mana, tá pronto, mas eu acho que esse café tá fraco. Não sei se é por causa do preço, entendeu?
Olha, eu lá no meu escritório, vocês vão vir para aqui para Salvador, que eu já sei que está vindo uma caravana aqui para Opa, Salvador, tá né, para na a hora terceira de jornada. Claro, Contando Eu dias, estou viu, para esse. aguardando ansiosíssima para poder receber vocês. E Aproveitando, lá no meu fala um pouco aí escritório, do teu congresso e bora convidar o povo para ir. Vamos lá, Isso. essa é a hora. pois é, aí aqui, por exemplo, lá no meu escritório eu tenho café, o grão do café, eu tenho para moer o café, eu tenho café de cápsula, café cappuccino, ou seja, será que a Vamos pessoa querer conhecer pessoalmente. Olha, modéstia à parte, lá no meu escritório também tem diversos tipos. As meninas já conhecem, sim. né? Mas o melhor café é o coado. Para mim, eu já Ah, gosto é. E de tem o tomar coado um também. café. Quando eu chego lá no escritório, a minha secretária já diz: já vou passar um cafezinho. Eu digo: passe mesmo, porque a cabeça só funciona com café. Maravilha. Doutora Mas Elaine, fale um pouquinho da falando um nossa pouquinho da terceira da jornada. terceira jornada de regularização contando imobiliária, os uma dias. regularização imobiliária do país. Verdade. Vai acontecer no dia 16 e 17 de maio, aqui em Salvador. Né? É um bebezinho que eu já estou na terceira edição. E, assim, eu fico muito feliz e honrada. Dá um trabalho, amiga, que vocês não têm noção, né? Todo ano eu digo assim, eu não vou fazer mais o congresso, mas quando a gente vê tudo funcionando, é tão prazeroso. Sim. E é um momento que a gente tem ali de estar se conectando, né, com as pessoas. Afinal de contas, eu conheci primeiro a Adriana através da jornada, na primeira jornada, não foi? Não, da segunda, não foi? Pessoalmente na segunda, porque a primeira eu estava online, mas assistia a todas. Foi. A primeira ela estava online. Aí na segunda a gente se conheceu, porque depois teve da jornada, a gente foi para um barzinho aqui em Salvador. Sim. E é isso que é gostoso, né? Muito São os bom. bastidores que Os a gente faz a bastidores. conexão. É isso. Olha como é interessante. Aí a gente começou a confabular, daqui a pouco ela já me chamou para Manaus. Olha como acontece as coisas, né? Essas ambiências são muito boas. E eu digo assim, que é um ambiente que a gente está ali trocando experiência, falando os casos práticos do dia a dia. Para quem atua ou pretende atuar na área de regularização imobiliária, eu digo assim, se vocês não puderem estar presentes, né, primeiro, façam a forcinha para estarem presentes, porque o presencial ele tem uma dinâmica diferente, né? Não podemos deixar de falar sobre isso. Mas se não puder ir para o presencial, existe também os ingressos online. E esse ano eu botei aquele ingresso para que assim as pessoas não deixassem de participar, nem que fosse online. Até o dia 30 de abril, né, a gente está com um valor de R$ 97 dos ingressos online, para que as pessoas não deixem de participar da jornada. E presencial, a gente tem aí alguns pacotes de ingressos que ainda estão válidos, compre 2 e receba o terceiro, tem ainda o lote do segundo lote com desconto. E vou deixar também um cupom aqui para vocês. Olha, que legal. Para que vocês também possam estar divulgando com o cupom. Eu vou botar. Qual é o nome do cupom que eu coloco aí? Diga aí. Pode ser papo extra. Papo extra. Pronto, papo extra. Coloque, você adquirindo a jornada www.jornadari.com.br, vocês vão receber 15% de desconto colocando o cupom Papo Extra. Isso vale para os dois, tanto presencial quanto online? O online a gente não tem o desconto, porque ele já está na campanha dos R$ 97. Ah, perfeito. Mas para o presencial, aí você já vai ganhar esse desconto aí especial. Perfeito. Maravilha. Já agradecemos. Muito obrigada. E vamos Extra. aproveitar também, né, esse momento para nós falarmos do seu livro, né? A nossa convidada é autora da Voz das Mulheres do Direito Imobiliário. Você precisa adquirir e tem aqui uma parte só dela, contando aqui todas as experiências. Técnicas de contrato de gaveta, de regularização. Muito bom. Professora, foi mais um presente, porque disse que quando a pessoa tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Como eu já tinha plantado uma árvore, já tinha tido 2 filhos maravilhosos que eu tenho, eu disse, eu preciso fazer, né? O livro agora. Maravilha. Foi muito bom, porque a gente juntou aí mulheres, né, empreendedoras na área do direito imobiliário. Nós fizemos eu fui coautora de um item
Já convido vocês também para depois a gente conversar sobre um lançamento de algum outro livro sobre isso. E eu acho que é importante, né? Tanto a questão do direito imobiliário, mas também a atuação da mulher, né? Sim, Nessa área que sempre foi muito voltada para o universo masculino. com Então, é muito certeza. bom também a gente ver que as mulheres, né, têm se destacado nesse mercado. É. E assim, pegando até um gancho do que você está falando, né? Não para que nós estivéssemos aqui agora nesse momento falando sobre gênero, não é essa a situação. Mas coincidentemente, professora, nós temos aqui os nossos patrocinadores e dos quais as CEOs destas empresas são mulheres. Nós temos aqui uma empresa de consultoria ambiental, FRTB, cujas CEOs são duas engenheiras ambientais. Nós temos aqui o grupo Variedade Salmo 91, que a CEO é uma mulher. Em 1999, vendendo de porta em porta, foram dados os primeiros passos de um grande sonho. A Salmo 91 nasceu da resiliência e da determinação. Aos poucos, o pequeno negócio cresceu, expandindo suas opções de produtos e conquistando clientes. Hoje, com 7 lojas espalhadas pela cidade, incluindo áreas nobres, a Salmo 91 oferece mais de 80 mil produtos e emprega 500 colaboradores diretos e indiretos. São mais de 25 anos de compromisso com Manaus, inovação e variedades de produtos. Salmo 91, crescendo junto com você. E nós temos aqui o Instituto IBDESP, mais conhecido como Instituto Barão do Rio Branco, cuja as CEOs também são mulheres. Então, realmente, as mulheres, né, estão cada vez mais se empoderando, apostando, né, não só em cultura, mas no ensino e também na educação. Porque o podcast Papo Extra é um conjunto disso tudo. É realmente uma realização para nós, advogadas, que atuamos no extrajudicial, poder contar com a presença da senhora aqui conosco, com tanta experiência, palestrando em todo o Brasil. Inclusive, esse livro, né, também terá noites de autógrafos em Portugal, não é verdade? Quer dizer, nós temos uma advogada imobiliarista que realmente já está na Europa. Além mar, né? Além mar. Isso realmente, como bem disse a doutora Jaqueline no início, é um motivo de muito orgulho. Você é um motivo de muito orgulho para todas nós. Eu sou suspeita porque eu estou sempre te falando isso, porque isso é real. Quando uma mulher abre uma porta para que outras passem, ela precisa ser homenageada e ela precisa ser enaltecida na sua proficiência e no seu amor pelo trabalho. E você, Elaine, você é realmente uma mulher incrível e eu convido aqui, faço minhas as suas palavras, para que todos vocês possam conhecer a Terceira Jornada. Ela é transformadora, vocês estarão ali com profissionais totalmente atualizados no direito extrajudicial em todo o país, autores de livros, professores, e vocês vão sentir a alegria que é ver um mundo que a universidade não nos proporciona. Vamos para a jornada. Malas prontas. Isso é só na Nos prática. encontramos lá. Estaremos lá Estaremos ainda. lá. Está confirmado, está confirmado. Nossa Eu fico presença muito já está feliz. confirmada, realmente. Pois é, eu já estou aqui ansiosa, contando os dias, né?
porque realmente isso é uma coisa que baiano gosta de receber as pessoas, né? E eu fico assim, muito feliz e muito honrada de estar recebendo pessoas tão importantes, né, como vocês aqui na nossa terra. E espero realmente que a jornada seja um momento muito engrandecedor para todas nós. E eu Será? faço tudo por amor, viu, Adriana? Você sabe disso, Sim. é uma coisa que eu faço por amor. Eu acho que nessa vida a gente está aqui para servir e, assim, a gente joga as coisas para o universo e vai acontecendo. Sim. A primeira jornada, eu pensei que ia dar 100, 150 pessoas, a gente estava finalizando ali um processo da pandemia, né? Estávamos retornando aos contatos presenciais. Foi uma surpresa para mim, foram mais de 300 pessoas na primeira jornada, né? Muitas das pessoas assistindo online, e entre elas a Adriana, e viu toda a energia que a gente teve ali. E aí, na segunda jornada, a gente já teve mais de 500 pessoas na segunda jornada participando. Essa terceira jornada foi uma coisa muito interessante, que as pessoas ligavam para mim, quando é que vai ser liberado o ingresso? Eu digo, gente, calma, ainda nem terminou o ano. E aí, no final do ano passado, eu lancei um Black Friday, né, para poder fazer a liberação dos primeiros ingressos. E aí, nesses primeiros ingressos, venderam o lote em 48 horas, né? Eu fiz uma campanha ali naquela promoção do Black Friday, eu digo, meu Deus, o pessoal está ansioso mesmo para a jornada. E pessoas me ligando, querendo participar de palestra, eu digo, gente, eu não tenho mais lugar, e tentando encaixar todo mundo nas palestras, então foi bem assim, para você ver. Vai ser maravilhoso. Eu tô muito feliz, inclusive, de que as minhas sócias, né, estarão vivenciando, né, aquilo que eu já tive a oportunidade de vivenciar, e a gente vai estar sempre vivenciando, porque é aprender sempre, né? E cada vez mais. E foi exatamente na sua segunda jornada que surgiu a ideia, né, de nós fazermos o primeiro Congresso de Direito Extrajudicial aqui no Amazonas. E foi exatamente essa sua alegria e proficiência que tocou o meu coração para fazer o mesmo no Amazonas. E eu Muito disse obrigada. assim, vai fazer. Sabe por quê, Adriana? A gente precisa trazer esses eventos para a região norte e nordeste, né? Sim, A gente sabe que existem Sim. muitos congressos interessantes, mas tudo fica muito focado e verdade. concentrado naquele eixo Rio e Sul. Não que não deva ter esses congressos. sim, sim. Mas a gente tem muita carência de ter esses eventos aqui na região Muito. norte e nordeste. Então, a gente precisa, de fato, prestigiar, né? E eu disse a você, naquele dia que a gente se conheceu, né? Pode fazer que eu vou. E eu disse a você, faça, porque nossa região precisa de ter grandes eventos. E eu vou estar apoiando, tanto que meu esposo foi comigo, ele comprou o ingresso. Eu disse, a gente precisa estar apoiando, tem que estar motivando, porque nossa região ela é muito carente. E a gente precisa estar, de certa forma, impulsionando isso. Sim. E eu parabenizo vocês também por essa coragem, né, de estar aí também fazendo esse instituto, que eu já disse que eu quero contribuir na medida do possível. Que bom. Porque a gente precisa estar trazendo essas membro, Será sempre bem-vinda, será sempre bem-vinda. Nós queremos agradecer, né, pela participação no Papo Extra, por ter aqui enaltecido, né? Nossa, ter aqui derramado o conhecimento para a gente, para todo mundo que vai assistir, com certeza. E muita gratidão pela sua participação, pelo seu acolhimento, e em breve vamos estar juntas. Nós já deixamos aqui, né, o nosso convite para o nosso segundo Congresso de Direito Extrajudicial. Você já está convidada de antemão para vir novamente, né, que foi também maravilhoso o conhecimento que nós tivemos com todos vocês, só palestrante assim que realmente sabiam do que estavam falando, e como você bem disse, a nossa região ela é carente disso daí, até por conta da logística, né? E sem contar que a nossa região, norte, nordeste, ela tem a cultura da questão das invasões. E invasões gera essa insegurança jurídica, gera esses contratos de gaveta, gera imóveis, mais de 80% aí, sem uma regularização, sem um registro de imóveis. Sim. E por conta da logística, dificulta também, muitas vezes, trazer os palestrantes de fora, né? Trazer os palestrantes, porque palestra é isso, é você
ter palestrante de toda a região, para a gente saber a diferença geográfica desse nosso Brasil, né? Às vezes as questões de terras no norte, nordeste, sul, centro-oeste é diferente, em cada região é diferente, então a gente precisa desse conhecimento. Então, daí a dificuldade de conseguir reunir os palestrantes aqui, mas a gente fez a primeira palestra aí com incentivo de vocês, a Adriana trouxe a proposta, nós abraçamos a proposta, nós ficamos maravilhadas, foi quando nós conhecemos a Adriana, né? E aí, desde então, a gente não se largou mais, e vamos aí para o segundo, e o segundo vocês esperem também que vai ser muito bacana, né? Então, só gratidão a você, viu, Elaine, por esse convite também, né? E a gente está super ansiosas aí, estamos ansiosas para chegar aí com você agora em maio, né? E já convidando todo mundo, aí os advogados, que vai Sim. ser imperdível. Advogados, estudantes também, Estudantes você também. sempre será bem-vindo para que você, ao conquistar a sua tão sonhada carteira da OAB, você tenha a opção de ver o mundo extrajudicial. Professora Elaine, muito obrigada. Pois é, quem não puder vir presencialmente, aproveita a questão do ingresso online, vai ser um conhecimento enriquecedor, afinal de contas a gente vai ter ali palestrantes do Brasil inteiro falando Sim. sobre o direito imobiliário, e isso, o conhecimento tem poder, foi ele que me transformou minha vida, eu não vim de apadrinhamento, não, fui a primeira advogada da família, tenho 7 anos como advogada. Aos 40 anos de idade, me formei, já atuava na área imobiliária como corretora de imóveis, mas como advogada estou há 7 anos, e foi o conhecimento que transformou a minha vida. Então, tem que ir atrás do conhecimento, porque é ele que é transformador. Isso é prova que nunca é tarde, né, para você adquirir novos conhecimentos e mudar, né? Mudar essa cultura de ser tudo judicial, vamos para o extra. Com certeza. Ok. Muito obrigada Pessoal, aí pela participação. Nada, nós que agradecemos. Pessoal, muito obrigada pela participação aqui em mais um Papo Extra e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seja bem-vindo ao Papo Extra.